Caríssimos alunos, meus amigos, meus irmãos, estamos de volta para continuar resolvendo as nossas questões de legislação da Polícia Militar do Estado de Tocantins. Hoje, especificamente, já ingressando aí na questão 51, que nós já resolvemos aí em duas outras aulas, até a questão 25 e da 25 até a 50 nós resolvemos, e hoje nós estaremos aqui a partir da questão 51. Então, assim, já vocês terão aqui a companhia também de muitos alunos, muitas pessoas que vão fazer essa prova, muitos dos meus alunos, né, de outros cursos, de outras oportunidades, do lado do Instagram, que vieram até aqui para assistir essa aula aqui juntamente com vocês. Essa aula aqui para vocês que estão assistindo, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, ela está sendo feita quase na sua pré-prova, né? Então, assim, está muito próximo de acontecer a sua prova, já estamos aqui há 15 dias, basicamente, aí da sua prova, e a ideia realmente agora é dar aquele foco final para vocês voarem nessa matéria que vai ser importante para vocês. E como eu sempre falo, para quem está aqui ao vivo conosco, esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo que ele vai ser possível de quem está ao vivo dar seu gabarito, porque eu não gosto de ficar aqui falando sozinho. Então, você que está ao vivo conosco, por gentileza, quando a gente for resolvendo questão, vai colocando aqui o que você acha que é gabarito para que a gente consiga ter um dinamismo maior na aula. Que senão eu faria uma aula gravada sozinho e eu somente republicava depois, né? Então, a ideia é realmente ter essa participação de vocês, tirarem as dúvidas que vocês, porventura, tenham em decorrência de alguma dessas questões aqui. Beleza? Então, vamos lá. Já tem gente aí botando gabarito, ó. Vamos lá. A exoneração só pode ser concedida com indenização aos cofres públicos, independente do tempo de serviço do militar. O militar não precisa pagar nenhuma indenização quando a exoneração ocorrer, independente do tempo de formação ou especialização. A exoneração sem indenização só ocorre quando o militar tiver tempo igual ou superior ao tempo que passou em sua formação, habilitação, especialização profissional. O militar deve pagar a indenização aos cofres públicos pela formação, habilitação ou especialização, sempre que se afastar voluntariamente do serviço antes de completar o tempo total necessário. A indenização, quando devida, é calculada com base no salário recebido pelo militar no momento da sua exoneração, sem considerar o tempo de formação. Aí, eu vejo ali que o Rian falou, as outras elas extrapolam, né? Mas ali, a E também, ela deixaria uma certa dúvida ali, né? Então, ali, seria realmente letra C o gabarito, certo? O gabarito dela seria a letra C. Então, a gente tem aqui ele como gabarito e tem as outras opções ali, porque eu percebi que vocês já têm facilidade nesse ponto ali, certo? Mas ali, não é apenas quando o militar tem um tempo de serviço, né? Ali na letra A, ela é aplicada quando o militar não tem tempo de serviço suficiente para cobrir o período relacionado à sua formação. Então, ali tem que ter um pagamento, tem que ter uma indenização aos cofres públicos. Na B, se ele pedir indenização, ele pode ser obrigado a pagar a indenização, né? Aí na C, o nosso gabarito. Aí na D, ela só é exigida quando ele não cumprir o tempo especificamente. E aí na E, o valor é baseado no tempo de serviço remanescente para completar o serviço de formação e não apenas no salário do momento. Então, talvez essa C e E que pudesse ter um pouco aí de dúvida, né, para vocês. Show? Vamos embora? Considerando, aqui, deixa eu botar aqui de novo aqui na aula. Vamos lá. Deixa eu aqui. Pronto. É exatamente o que o Ney falou ali. Ficou na dúvida, realmente é o que eu falei. Dá em dúvida ali. Só o que dá o problema ali é que é independentemente do serviço. Né? Então, ali, quando você botou independentemente do tempo de serviço, de estar ou não, né? Ele deixou a questão incorreta. Show? Opa, perdão, estou aqui na outra aqui, né? A indenização, quando é devida, é calculada com base no salário recebido pelo militar no momento da sua exoneração, sem considerar o tempo da formação. Então, quando falou sem considerar o tempo da formação, foi aí que deixou, né, a questão incorreta. Fechou? Agora sim, vamos para 52. Considerando as disposições legais sobre a exoneração ainda, o militar pode ser exonerado a qualquer momento, sem necessidade de respeitar a conclusão do processo disciplinar. Olha aí, sem necessidade de respeitar a conclusão do processo disciplinar, caso deseje. Então, ali está dizendo que se tiver um processo contra ele, independente disso, ele pode
pedir a sua exoneração. Na B, a exoneração será suspensa quando ocorrer uma grave perturbação da ordem pública ou mobilização da corporação, mas apenas por até 3 meses. Então, mais apenas ali já deixou mais tranquilo, né? O militar não pode ser exonerado de ofício se não se apresentar à corporação dentro do prazo estabelecido, independentemente da justificativa apresentada. D. Caso o militar se ausente sem justificativa do local de sua lotação por mais de 30 dias, ele poderá ser exonerado de ofício devido à deserção. Opa, será que é isso, deserção? A deserção é esse, né, a definição legal? A exoneração é garantida independentemente do tempo de serviço, salvo quando o militar for mobilizado ou estiver em serviço ativo. Tá, vamos lá, olha só. Aqui, chegamos aqui na 52. A letra A, ela tem, em resposta a um pedido, depende da conclusão. Está lá no artigo 135. Então, se você tiver aí com a sua legislação aberta, artigo 135 vai falar que depende de finalização ali do procedimento administrativo. A letra B, artigo 136, a suspensão não tem prazo de apenas 3 meses, tá ok? Sendo relacionada aí diretamente ao Estado, né, em questão. Vamos lá. Letra C. O militar que não se apresentar dentro do prazo estipulado da corporação pode sim ser exonerado de ofício, mas a exoneração está prevista especificamente na ausência da apresentação, sem justificativa, e regulamentada com as disposições legais. Então, ali, a C também está incorreto, tá ok? Letra D. Você sabe aqui que a deserção ela vai acontecer quando o militar estiver ausente por mais de 8 dias. Anota isso com bastante afinco, porque ela é muito cobrada isso aqui, então isso pode acontecer na prova de vocês. Então, eu sempre gosto de falar, né? Mais de 8 dias. Tem indício de deserção? Ponto, deserção. Não tem indício de deserção, ele estava em alguma missão, ele estava em algo específico, fazendo algo que não tem nada a ver com deserção, ele vai ficar desaparecido por mais de 8 dias. Ou seja, inclusive a doutrina, né, a jurisprudência já fala que a deserção ela se caracterizará a 0 hora do 9º dia. Então, no 9º dia, ok? Beleza? Então, a partir disso, vai ser caracterizada a deserção, se tiver indícios. Caso não tenha, tá? Caso não tenha indício de deserção, ele vai ser considerado desaparecido até 30 dias. Ali do oitavo, por mais de 8 dias até 30 dias. A partir de 30 dias, que aí o Inácio, ele vai entrar naquela parte de ser extraviado. Quando ele é considerado extraviado, ele vai agregar. Quando ele agrega, o cargo dele vai ser considerado vago, ok? Então, a partir do 30º dia do desaparecimento, ele vai ser agregado. Quando ele vai ser agregado, o cargo dele vai ser considerado vago. Mais de 6 meses, ele é considerado falecido, ok? Então, assim, eita, deu até efeitos especiais aí nessa parte aí. Mas, então, assim, a ideia é que realmente a gente entenda essa parte de deserção e desaparecimento, que é uma das minhas apostas aí para essa parte da reta final, né, que possa cair na prova de vocês. Eu tenho um afinco, né, com essa parte da deserção, que é o que eu acho que pode cair. Se não cair na nossa parte aí de legislação estadual, com certeza vai cair em direito penal militar. Beleza? Então, ali, letra E, gabarito, sem novidade. Vamos lá. O militar que for demitido a bem da disciplina conserva o seu grau hierárquico, mas é obrigado a indenizar os prejuízos que tenha causado a Fazenda Estadual. A demissão a bem da disciplina é aplicada apenas aos militares de alta patente, que forem considerados incapazes de realizar as funções dentro da corporação. A demissão a bem da disciplina não afeta o vínculo militar com a corporação, sendo necessária uma nova avaliação para sua exclusão definitiva. A demissão a bem da disciplina resulta na perda do grau hierárquico e implica na responsabilidade de indenizar prejuízos causados à Fazenda Pública Estadual. O militar demitido a bem da disciplina, devido à incompatibilidade com o exercício das funções, não é responsabilizado por possíveis danos à Fazenda Pública Estadual. Essa aqui aparentemente aqui é uma questão um pouco mais tranquila, né? Então a questão aqui já é mais fácil, dá para vocês conseguirem compreender de uma maneira tranquila. Letra D aqui vai ser o nosso gabarito. Ela resulta realmente na perda do grau hierárquico e na responsabilidade do militar indenizar os eventuais prejuízos causados, ok? Então, a letra D ficou como gabarito nessa questão aqui. Fechou? Sem dúvidas, vamos lá. Mais para alguém aí não está aparecendo a questão completa ou é só travou aí?
a tela. Vocês podem me dar aí os feedbacks, viu? É importante deixar o chat aberto aí para vocês irem fazendo. Se quiserem, tendo dúvida, a gente vai resolvendo junto. João é um militar com 8 anos de serviço. Vamos ver se essa é a informação que ele quer dar para nós. Foi convocado de forma temporária como parte da reserva da corporação. Opa, ele é um militar, 8 anos de serviço. Ele foi convocado de forma temporária como parte da reserva da corporação para assumir funções nas unidades militares do Estado em um período de calamidade pública. Opa, foi convocado. Durante sua convocação, João trabalhou intensamente, desempenhando suas funções com zelo após concluir sua mobilização e retornar à reserva. Ele se questionou sobre o tempo que trabalhara e como isso afetaria sua aposentadoria, especialmente a contagem do tempo de serviço. João fez parte de um programa de reforma e mobilização e agora perguntava sobre as regras que regem a contagem. Olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, um bizu para vocês. O que acontece? Aqui é uma história específica do que a banca FGV gosta de cobrar para vocês. Mas se você quer ganhar tempo, já pode ir direto aqui, ó, pro que ela quer. Com base na história do João, não importa a história do João, assinar a alternativa correta sobre como que é computado o tempo de serviço militar, não estou nem aí pro João. Eu quero saber como que é computado o tempo de serviço dele como militar. E aí a gente vai para as questões e vai tentar resolver. A história é linda, maravilhosa. Ele fez parte de programa de contagem, de contribuição. Meu irmão, isso aqui é para deixar você maluco na hora da prova. Você está lá com 50 questões resolvidas lá, sem saber para que lado vai, você se depara com a questão dessa aqui, dá tilt no cérebro. Então, assim, vamos tentar otimizar o nosso tempo. Você viu que tem um texto grande? Ok, tem um texto grande, eu já vou ver se consigo extrair da parte principal, que é o que a banca quer. Então, já faça isso. Tente fazer essa experiência. Quando você for resolver questão que vê que está muito grande, já vai direto para o enunciado de verdade da questão, porque às vezes você já consegue resolver a questão. Fechou? O tempo de serviço, enquanto estava na reserva da corporação, mobilizado para funções militares estadual, não será contado para a sua aposentadoria. O tempo de serviço de João, enquanto mobilizado, será somado ao tempo de efetivo serviço. E a soma total de dias será dividida por 365 para calcular seus anos de serviço. O tempo de João, enquanto mobilizado, será contado para a sua reforma, mas não se somará aos anos de efetivo serviço. O tempo de serviço de João, enquanto estava na reserva da corporação, será contado apenas para fins de licenciamento e não para aposentadoria. O tempo de efetivo serviço de João durante a mobilização será contido como tempo de aposentadoria, apenas caso ele tenha se reabilitado para retornar ao serviço após a sua convocação. Alguém aí quer colocar o gabarito aí? O que acha dessa questão? O que vocês acharam aí do João? O que vocês acharam? Eu quero que vocês contribuam comigo, tá? Contribuam comigo aí, porque é importante. Me ajudar aí, porque confesso que não sei, não lembro desse numerário na letra B. Vamos lá. Gabarito, letra B, tá ok? Gabarito, letra B. O tempo de serviço enquanto mobilizado é, de fato, computado como tempo de efetivo serviço. E, ao ser apurado em dias, será dividido por 365, conforme o artigo 141. Vamos lá, eu já deixei aqui aberto aqui, para a gente poder já abrir o artigo 141 para vocês. Artigo 141. O tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo contínuo ou não computado entre o dia e a data da inclusão em corporação, para a contagem da data de exclusão do serviço. Computa-se ainda o tempo de efetivo serviço e tempo de contribuição prestado em qualquer militar federal. Aqui, o tempo passado dia nas organizações, pelo militar na reserva, ou convocado ou mobilizado para exercício das funções estaduais. Aí aqui, ele ao tempo que a contribuição se refere, esse artigo apurado total em dias é aplicado divisor de 365 dias para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. Gabarito, letra B, ok? O tempo de serviço, João, será somado por tempo de efetivo serviço e a soma total de dias dividido por 365, parágrafo 2º do artigo 141. Beleza? Tranquilo? Fechou? Rian, é o seguinte, cara. A ideia é a gente trazer uma questão um pouco mais leve e pau. Leve e pedrada. Por quê? Porque se eu trago só a questão pedrada, vocês vão achar muito difícil, vocês vão achar que você não sabe nada do conteúdo. Mas a ideia é o quê? Trazer questões que vocês consigam fazer o cérebro de vocês oxigenar e saber que isso tem na legislação e depois vocês conseguirem se aprofundar um pouco mais e ganhar essa massa para a prova.
Então, a ideia realmente é trazer umas questões, às vezes, um pouco mais leves e, às vezes, um pouco mais difíceis. Porque se eu trouxer aqui 10 questões pedrada, que ninguém souber, aí você vai sair dessa aula assim, poxa, professor, eu trouxe uma questão difícil que não consegue explicar direito, eu não entendi a matéria e eu tô me achando um bosta para resolver essa prova. Então, nesse momento, há 15 dias para a prova, você não tem que se achar ruim, você tem que se achar um aluno bom para mediano, né? Mediano para bom, por quê? Porque isso vai fazer a diferença na prova de vocês. A ideia aqui, eu como professor, como mentor também, é eu trazer conforto para meus alunos. Pô. Eu não posso mandar ele fazer, por exemplo, 10 questões de direito penal militar para juiz. Pô. O cara vai tomar pedrada em 10 questões, ele vai assim, porra, eu tô fudido nessa matéria. Não vou passar no concurso, porque eu fiz 10 questões e errei 9. E aí? Então, a ideia é a gente conseguir flexibilizar e trazer para vocês pontos específicos que podem ser cobrados com questões um pouco mais difíceis e um pouco mais leves, assim, para vocês se ambientarem bem com o conteúdo. Fechou? Mas vamos lá. 55. Capitão Costa sempre observou o soldado Santos. De novo, olha só o textinho. Eu vou ler o texto aqui para vocês entenderem. Soldado Santos, um militar da corporação que possuía grande dedicação e respeito pela instituição. Durante os últimos 6 meses, ele notou a apostila, ele notou... Oh, meu Deus do céu. Possuía grande dedicação e respeito. Durante os últimos 6 meses, ele notou a postura disciplinada de Santos. Sua postura moral impecável, além do profundo respeito à hierarquia, sempre cumprindo as ordens e ajudando os outros militares. Ok? Havia uma situação recente que exemplificava o respeito de Santos à hierarquia. Em um treinamento de campo, um sargento subiu um pouco o tom ao corrigir um erro do soldado novato, mas Santos, ao ouvir os desaforos do novato, pediu educadamente para que ele mantivesse a compostura diante do superior, reiterando a importância de seguir a ordem sem questionamentos. Ok? O soldado Santos foi aplaudido por sua disciplina e educação, não só por demonstrar respeito à hierarquia, mas também por ajudar a manter a ordem entre os colegas. Com esses pontos positivos, o capitão Costa começou a preparar o conceito de Santos, destacando a importância de que o comportamento dele teve, não só em relação à hierarquia da corporação, mas também ao modo como sempre exemplificou seus valores, respeito e disciplina. Era claro que Santos seria avaliado muito positivamente. Olha só a questão, velho. Olha só. E agora o que ele quer? Falou a história do Santos. Santos um baita do policial, ok, excelente. E agora? De acordo com o artigo 155, sobre o conceito profissional moral, qual das alternativas está correta? Então ele quer saber do artigo 155, não quer saber nada do Santos. Beleza? A avaliação do conceito é feita exclusivamente considerando a disciplina física do militar. O conceito profissional e moral considera exclusivamente a participação do militar em atividade física de treino e combate. O conceito leva em consideração o cumprimento das normas hierárquicas, a contribuição para a manutenção da disciplina e o comportamento profissional do militar. A avaliação do conceito é feita apenas para a promoção, considerando apenas seu comportamento de cargos mais altos. O conceito profissional e moral só é atribuído com base no período de serviço militar direto, desconsiderando atitudes e atividades informais. Então, assim, é legal vocês entenderem, porque lá nas minhas aulas eu costumo falar que a gente, dentro dessas disciplinas militares, nós temos aquelas palavras que são consideradas vermelhas. Sempre, nunca, jamais, só pode, não, exceto. Essas palavras, quando você visualizar ela, igual a gente visualizou aqui, exclusivamente, vamos lá, apenas, só é. Então, isso tudo, você não sabe a questão, é você conseguir observar essas palavras, fica mais fácil para você conseguir resolver, ok? Então, aqui, sem muita novidade, gabarito dessa questão aqui, letra C, ok? É exatamente, Ney, a ideia da banca é isso. Elas botam texto, e o aluno que não sabe, que está despreparado, que eu tenho certeza que não é o concorrente de vocês, ele vai ficar ali 20 minutos tentando entender o que é que o Santos fez de bom, o que ele fez de ruim, para tentar trazer, e vai ficar buscando o tempo todo. Esses textos grandes, eles só ajudam a gente, sabe por quê? Sabe quando? Na hora de fazer redação. Porque quando a gente vai fazer redação, ele traz muita informação para a gente. Talvez até uma palavra que eu queira escrever de uma maneira diferente, eu consigo ter nesses textos. Então, era assim que eu utilizava esses textos grandes. Normalmente, eu sempre ganhava tempo indo direto para efetivamente o comando da questão. Olha aqui de novo. Não precisa a gente ler aqui. Vamos direto ver se a gente consegue chegar na conclusão. Com base no artigo 155, qual a alternativa correta de acordo com o conceito atribuído? Opa, será que a gente precisa entender? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue resolver sem ler tudo. O conceito leva em consideração apenas as habilidades físicas e resistência do militar, sem avaliar as ações relacionadas ao seu aprimoramento intelectual. A avaliação do conceito leva em conta o seu desenvolvimento técnico e intelectual,
incluindo, tá? Incluindo ações de busca por cursos e soluções criativas. Opa, pode ser, letra B. O conceito é atribuído exclusivamente com base nos números de horas trabalhadas em treinamentos, sem considerar a postura moral. Então, não é exclusivamente nas números de horas, e também não tem como desconsiderar a postura moral, né? O conceito atribuído ao Cabo Souza desconsidera sua iniciativa em aprimoramento intelectual e profissional, focando apenas em sua participação nos treinamentos físicos. Então, olha só, aqui, se a gente não tiver certeza da letra B, nós precisaríamos entender, ler o texto, ok? Então, assim, muitas vezes a gente consegue ir direto no comando da questão, mas se nós não soubermos que é B, por exemplo, fica difícil, porque a gente tem que saber, opa, o que eles desconsideraram ou consideraram para o Cabo Souza? Porque ele fala aqui, desconsidera a sua iniciativa de aprimoramento intelectual. Mas, opa, a gente não leu o texto. E aí, como é que a gente faz? Então, a gente tinha que ter certeza absoluta que a B era correta para não precisar ler o texto. Então, muitas vezes a gente pode ir direto para o comando da questão, mas se ele fizer essa menção na hora de resolver a questão, aí sim, meu amigo, você precisa voltar lá para resolver essa questão, ok? Verificar lá o texto para poder resolver essa questão, ok? Aí, de novo, né, avaliado apenas por lideranças superiores, né? Pelos pares também. Pedro Militar com 15 anos de serviço. Outro texto. Ó, aqui a ideia é contagem de tempo para aposentadoria. Vamos tentar ir direto para resolver a questão? O tempo que Pedro passou trabalhando na empresa privada será somado ao seu tempo de serviço militar, para fins de aposentadoria, conforme artigo 142. O tempo de Pedro na empresa privada não será computado para efeitos de aposentadoria, mas ele poderá solicitar a gratificação pelo período trabalhado. Quer dizer, então, você trabalhou, aí você entrou na polícia, então você tem que ter uma gratificação aí porque você trabalhou fora. O tempo de contribuição de Pedro em atividades privadas será computado, exceto referente à sua atuação em função pública estadual, anterior à sua inclusão. O tempo que Pedro passou na empresa privada não será computado em nenhuma hipótese para efeito de aposentadoria. O tempo que Pedro trabalhou em atividades privadas será contabilizado para efeitos de aposentadoria, mas não será acrescido de gratificação pecuniária. Vamos lá. O que vocês acham aí dessa questão? Essa questão aqui é 57. Já estamos na 57. Está evoluindo bem aqui. Vamos lá. Gabarito dessa aqui. Vamos item por item aqui, tá? Vamos item por item. Deixa eu ver o que o Inácio colocou aqui. Inácio, acho que dessa vez aqui você deixou a desejar, mas vamos lá. Vamos ver aqui. Letra A. O tempo que Pedro passou em atividades privadas é contado para efeito de aposentadoria, mas não é somado o tempo de serviço para fins de gratificações adicionais ou outros benefícios pecuniários, ok? Letra B. O tempo de Pedro na atividade privada é computado para aposentadoria, embora não seja incluído para benefício pecuniário, certo? C. O tempo de trabalho na função pública estadual anterior à inclusão é excetuado, mas o tempo de atividade privada será contabilizado para aposentadoria, artigo 142, ok? O tempo de contribuição em atividades privadas será sim computado na D, tá? Ele vai ser computado para fins de aposentadoria, que vai ser o nosso gabarito, letra E, artigo 142, ok? Então, deixa eu botar aqui para vocês aqui, deixa eu ver quem que está com o microfone ligado aqui para a gente poder. Deixa eu ver se tem aqui alguém aqui, esse aqui. Desativar o som, porque senão eu não consigo continuar. Vamos lá. Artigo 142, inciso 2. Olha aqui, o Rian, dá uma olhada no 142, os anos expressivos ali designa o tempo de contribuição, tudo mais, inciso 2º, tempo de contribuição prestado em atividades privadas. Então, para aposentadoria, conta, tá ok? Então, fica ligado, vocês, né, precisam dar uma lida dessa questão realmente que eu falei, questão mais chatinha, mas ao mesmo tempo que não precisaria, tá? Não precisaria. Deixa eu ver, o tempo para trabalhar na empresa privada será somado ao seu tempo de serviço para fins de aposentadoria, conforme. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui para dizer que estava incorreto, mas eu acho que você está certo. Peraí. Deixa eu ver se ele fala de gratificação, alguma coisa. Não, o A também está correto, tá? A também estaria correto, ok? Só para deixar você ciente aí, que a A também estaria correta. Muito obrigado pela observação aí, como é que é o negócio? O Helder, beleza? Então,
o gabarito pode ser A ou pode ser a E, porque o tempo que ele trabalhou em empresa privada vai ser somado aí para a aposentadoria. Fechou? Na prova aí eles iriam anular essa questão, mas a ideia aqui é nós aprendermos o conteúdo e não errar na prova, né? Um tenente da PM Tocantins, ao abandonar o serviço sem autorização, comete uma transgressão classificada como abandonar o serviço sem autorização. O que vocês acham que é? Vamos botando o gabarito aí para mim. Artigo 46, inciso 1º, tá? Estatutos Militares Estaduais classifica como transgressão grave abandonar o serviço em sua área de circunscrição sem motivo ou sem prévia autorização competente. Para vocês, para quem não tem muita noção de saber aqui com relação ao tipo de transgressão, né? Se ela é grave, se ela é média, se ela é alta, se é, né? Grave, média ou leve, sempre lembra, quando for grave, cara, tem algo muito próximo, ou se não for crime. Ok? Então ela vai estar beirando o crime. Então, poxa, abandonar o serviço é abandono de posto. Abandono de posto é crime tipificado no Código Penal Militar. Ok? Então, sempre tenta, assim, sempre tenta fazer essa análise. Ok? Por exemplo, você faltar o serviço seria algo leve. Você faltar o serviço causando prejuízo ao serviço seria média. Né? Então, você faltou serviço, você trouxe prejuízo ao erário, trouxe prejuízo aos seus companheiros, você prejudicou. Opa, então isso já seria grave. Então, faça mais ou menos essa analogia para entender quando que é grave, quando que é médio, quando que é leve. Sabe assim, tenta trazer esses posicionamentos, porque aí fica mais fácil. Porque na hora é muito difícil a gente decorar tudo. Concordo com você. Mas se você usar um pouco da expertise que você tem nesses estudos que você teve aí, isso vai ajudar muito, ok? Muito. Vamos lá, vamos para 59. Luiz Sargento, que havia sido transferido para a reserva remunerada após anos de serviço prestados à corporação, vivia a vida tranquilamente, ok? Durante esse período, passou a se dedicar à sua família e aos seus próprios projetos. Contudo, um dia recebeu a notícia de que a corporação estava enfrentando uma escassez de militares com conhecimento especializado em uma área técnica específica. E o comando da corporação decidiu convocá-lo de volta ao serviço para atender a essa necessidade urgente. Ok? Vamos lá, que eu vou falar. Depois eu falo para vocês sobre essa aqui. Considerando a situação de Luiz, então essa aqui você precisaria realmente entender, você precisaria realmente ler o enunciado para poder saber o que aconteceu, tá? Considerando a situação de Luiz, é correto afirmar aqui, o retorno de Luiz ao serviço ativo é temporário, com a condição de que ele aceite voluntariamente a convocação e somente será realizado por ato do chefe do Poder Executivo, devido à necessidade do serviço. Luiz, ao ser convocado, passará a ter os direitos e deveres de um militar da ativa, com exceção de poder ser promovido, uma vez que é da reserva remunerada. Questão boa, viu? A antiguidade de Luiz durante seu período na ativa será regida pelo critério de antiguidade aplicável aos militares da reserva, sem qualquer distinção. O retorno de Luiz ao serviço ativo tem caráter permanente, ou seja, ele passará a fazer parte do serviço ativo de forma definitiva até nova convocação. Durante o período de convocação, ele não terá direito adquirido anteriormente, pois a convocação terá caráter temporário. Vi que já teve gente com dúvida nessa daqui, né? E aí, o que vocês acham que é a situação do Luiz aqui? O que vocês entendem que pode ser aqui a situação do Luiz? O Luiz, o que acontece? Aqui, o gabarito. A gente traz aqui. O que vocês colocaram? Deixa eu ver. Primeiro, deixa eu ver o que vocês colocaram. Colocou B. Ele é praça, não é pelo governador. Fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida. Letra B. Vamos lá. Gabarito essa questão. Letra B. Sem novidade, tá? A convocação é feita pelo chefe do Poder Executivo, não necessariamente em todos os casos, porém, no caso de praça, a convocação é realizada pelo comandante-geral da corporação. Então, o erro ali estaria a convocação pelo chefe do Poder Executivo, ok? Então, essa que é a ideia da questão, fechou? Alguns botaram B, outros A. Questão boa, gabarito letra B, beleza? Vamos lá. Número 60. Na corporação, olha só, questão daquele nível, ó. Questão daquele nível. Ok? Então a gente precisa, porque com base no regulamento é correto afirmar que o comandante da unidade pode. A gente consegue já ir direto? Vamos tentar?
Olha só o textão mesmo para poder saber o que o comandante pode ou não pode fazer. O comandante pode convocar militares para uma atividade de educação física por mais de 3 horas contínuas, desde que a atividade seja essencial para o treinamento da corporação. Convocar os militares semanalmente para atividades de instrução geral e educação física, totalizando 9 horas semanal, sem exceder o limite de 3 horas contínuas por cada convocação. Definir um período de repouso de forma livre, desde que o comandante esteja satisfeito com o desempenho das atividades e instrua de maneira adequada. Realiza instruções ou atividades com carga horária que ultrapasse o limite estabelecido pela lei, caso haja uma situação de emergência, mas sem levar em conta o descanso dos militares. Exigir atividades semanais adicionais para os militares, além das 3 horas de educação física, desde que o comando da unidade avalie como necessário para o cumprimento das obrigações. O que vocês acham? Entre essa aqui, a A ou E, que eu acho que é o que dá mais conflito aí, a letra A ou letra E, eu acho, né? O que vocês acham? Vamos ver. Basicamente, aqui, por exemplo, a B também seria muito bom. A B também seria uma opção boa aqui para nós, tá? Não vou responder, vou deixar vocês ver se você responde para nós. Vamos lá. Vamos participar aí, gente. Vamos participar. A ideia é que vocês poderem trocar ideia comigo. Vamos lá, olha só. O gabarito dessa aqui. O erro da A. A convocação para atividades de educação física deve obedecer o limite de 3 horas, conforme o artigo 149, tá? 149, parágrafo 1º. Letra B, nosso gabarito, tá ok? Correta. O regulamento permite uma convocação semanal para instrução, uma vez, para atividades de educação física e 2 vezes, com convocação limitada a 3 horas contínuas, totalizando 9 horas semanais, artigo 149. Vamos lá, dar uma olhada aqui na tipificação do artigo 149 para ver se eu coloquei certo isso aqui. Olha só. O gabarito aqui, ele traz para nós o artigo 149 e ele traz exatamente isso aqui. Vou aumentar aqui para mim, aqui, para eu poder ler com bastante tranquilidade. Os comandantes das unidades das companhias incorporadas ou destacadas, os pelotões do destacamento ou subdestacamento são responsáveis pela adequação do repouso mínimo equivalente ao dobro das horas trabalhadas. Ou seja, se você trabalhou 12, você tem que folgar 24 horas. É isso que ele está falando aqui. Parágrafo 1. Independente do período de repouso mínimo fixado nesse artigo, o militar pode, fica atento aí quando deve, né? Ser convocado semanalmente, uma vez para a instrução geral e 2 vezes para atividades de educação física, não excedendo a convocação a cada 3 horas contínuas. Então, o nosso gabarito está bem certinho, tá? Vamos lá. Excepcionalmente, na iminência da ocorrência de calamidade pública, perturbação, ele pode ser convocado e tudo mais, e a gente ficaria com o nosso gabarito letra B, ok? Então, assim, o que a gente erra? A gente erra porque falta de conhecimento, né? Porque o que vocês já leram, vocês já passaram, vocês não estão errando questão. Agora, esse ponto mais para o final, que tem uma questão ou outra que eu acho que pode cair, vocês têm que saber. Pelo menos dar uma lida ali. O que eu sempre destaco para os meus alunos? Tempo, dia, mês, ano, hora, data. Cara, olha só o que ele falou na B. Convocar os militares, instrução geral e educação física, totalizando 9 horas semanal. Opa, tá certinho. Sem exceder o limite de 3 horas contínuas. Cara, a possibilidade de ele trocar essas informações aqui é muito grande, tá? É muito grande ele passar essa parte aí e inverter as horas. Por exemplo, botar 12 horas semanais ou inverter aquela parte ali do dobro. Então, pô, se o cara trabalhou 12 horas, a banca vai dizer que ele tem que descansar 36. Opa, não é isso que tá falando na legislação, entendeu? Vamos lá, vamos seguindo aqui. O soldado Rafael era responsável por atividades logísticas de apoio em uma unidade militar. Tá. Aí ele quer saber aqui sobre a movimentação dele. Tá? Sobre a movimentação. Sobre as possibilidades de movimentação. Vamos lá. Então vamos direto para... Estou ensinando vocês a fazer questão também, para não perder tempo. O militar somente poderá ser movimentado dentro da área de sua residência, com exceção das atividades de educação física e instrução. A movimentação de um militar pode ser feita de acordo com o seu interesse pessoal, sem a necessidade de atender estratégias institucionais. A movimentação, conforme necessidade da corporação, pode ocorrer para qualquer parte do Estado, ou, quando necessário, até para outros estados ou o exterior. O militar não está sujeito à movimentação dentro do Estado, sendo ele deslocado apenas
quando necessário para atividades fora do território estadual, a prioridade na movimentação de militares é dada à sua estabilidade, sendo o interesse público uma consideração secundária. Então, todas as alternativas ali, elas estão se contradizendo, né? Então, a única ali que se encaixa bem para nós ali é realmente a letra C, né? No caso ali da questão 61, gabarito letra C, sem novidade, de acordo com o artigo 151, literal, ok? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Tô gostando da participação aí, pessoal. Boa, muito bom, hein? Muito bom. É só assim que a gente aprende. De novo, olha só. Textão, vulgo FGV, e o que eles querem? Sobre as recompensas de suas disposições apresentadas na lei. Lembrando que ele quer de acordo com a lei. Os caras já estão vendo a questão, já estão respondendo o gabarito, pessoal. Vocês estão bom, hein? As recompensas são formalmente regulamentadas, podendo ser atribuídas de maneira subjetiva pelos comandantes. O prêmio de honra ao mérito e as condecorações por serviços prestados e as dispensas de serviço são exemplos de recompensas previstas para o reconhecimento de serviços prestados por militares. As recompensas são exclusivas para oficiais, não podendo ser concedidas a praças. A dispensa do serviço não é considerada uma recompensa militar, conforme o artigo 142, que trata das recompensas para reconhecimento de bons serviços. As recompensas militares são independentes das leis e regulamentos, podendo ser atribuídas a critério pessoal do comandante se observar as legislações. Ok? Então, a ideia aqui realmente é só a gente não confundir essa parte aí com relação a, até que o amigo comentou aqui, com as pecuniárias, né? Benefícios pecuniários, gabarito vai receber, né? Um prêmio de honra ao mérito, condecoração por serviço prestado, elogio, referência elogiosa e a dispensa do serviço, ok? Então, ficar atento aí, porque nós temos essas 4 possibilidades, ok? 4 possibilidades. Prêmio de honra ao mérito. Prêmio de honra ao mérito. Condecoração por serviço prestado. Então, os elogios e as referências elogiosas são uma coisa só, e a dispensa do serviço é a melhor coisa que existe, né? Porque o polícia ele trabalha motivado pela folga, né? Então, assim, eu não sei você, mas eu, quando eu trabalho, tiro meu serviço lá, eu só estou pensando na hora que chegar em casa e poder estar na minha casa descansando. A gente vai lá, cumpre a missão com afinco, como tem que cumprir. Mas quer agradar o polícia, meu amigo, quer agradar o polícia, dá folga. Eu já chefiei ano passado a sessão de pessoal do batalhão, e eu sei que se eu quisesse ter o polícia, né, mais próximo, ele entender como que funciona, né, o dia que eu precisasse dele, era só conceder uma folga para ele, porque o polícia, ele gosta de folga, realmente, é o que motiva, né? Folga e dinheiro é o que motiva realmente o policial, porque a gente já toma tanto na cabeça, a gente já apanha tanto, que uma folga a gente ter aí, um reconhecimento do nosso comandante, uma dispensa, né? É importante aí demais aí para poder continuar firme na missão. Vamos lá, 52. Soldado Tiago, mês de trabalho, vamos lá. De acordo com o 153, que vai falar da dispensa do serviço. Aí, acabei de falar sobre isso, a gente vai falar sobre ela agora. A dispensa do serviço concedida ao militar por recompensa é por tempo indeterminado. Ou seja, ele vai dispensar o polícia não tem mais dia para voltar, né? Podendo ser renovado a cada 30 dias. O militar dispensado de serviço em caráter temporário terá sua remuneração integral mantida e o período será contado como tempo de efetivo serviço. A dispensa do serviço com remuneração integral é concedida exclusivamente em razão de serviços extraordinários, não se aplicando em situação de reconhecimento e bom desempenho. A dispensa do serviço não inclui nenhum benefício financeiro, que trata apenas de uma suspensão temporária do cumprimento das funções. A dispensa do serviço por recompensa pode ser concedida por prazo superior, né? Por prazo superior a 30 dias, conforme a necessidade de serviço. Uma coisa eu lembrei aqui, quando eu estava lá em Santa Catarina, a gente tinha a dispensa do serviço. A gente, quando trabalhava, nós tínhamos a possibilidade de ser dispensados do serviço. Né? Só que quando a gente era dispensado do serviço, a gente tinha descontado uma coisa chamada IRESA, que é a indenização remuneratória pelo serviço ativo. Ou seja, se você tivesse de atestado, que era um valor a mais, né? Por exemplo, na época que eu era soldado, era R$ 1.200 a mais, que eu ganhava pela assiduidade. Então, se eu não recebesse, se eu não trabalhasse, se eu pegasse atestado, por exemplo, peguei uma gripe e não consigo trabalhar 3 dias, eu fico sem a minha IRESA. Se não tivesse nada relacionado com atividade policial, e quando eu quebrei meu pé, fiquei 3 meses afastado, fiquei sem a IRESA durante 3 meses sem mil e poucos reais no salário
à época. Então, assim, uma dispensa do serviço a gente tinha lá, a gente não queria ser dispensado do serviço, porque eu ia perder, tipo, um dia de serviço de pecúnia. Então, cara, isso aí foi na época algo que foi desumano, fizeram para nós. Eu não sei como é que tá lá, inclusive vou perguntar para meus amigos como é que tá a questão da IRESA, porque se ainda tá descontando nesses. Aí tu pegava férias, férias era descontada a IRESA. Porque eles diziam que era uma indenização pelo serviço ativo. Se você não trabalhou, você não recebe. Você tinha o seu salário normal, você pegava o atestado, você recebia normal. Só que era um a mais, né? Era uma gratificação que você recebia por não faltar ao serviço. Então, mas você pegava férias, licença, atestado, tudo isso você ficava sem a sua indenização. Sinistro, velho, sinistro. Já passei por poucas e boas nessa vida aí. Mas vamos lá, gabarito dessa 63, letra B, sem novidade. Aqui, de acordo com o artigo 53, permite o militar afastar-se com remuneração integral, período computado como tempo de efetivo serviço. Beleza? Vamos seguindo aqui. 64. Sargento Gomes, ao longo da sua carreira de polícia militar, sempre se destacou, aí vai lá, textão, né? De novo, com base no artigo 154, que regulamenta a inspeção de saúde, é correto. Então, a inspeção de saúde, a gente vai ver sobre ela aqui agora. A inspeção tem como único objetivo avaliar a situação de de saúde do militar para fins de aposentadoria. A inspeção é exclusivamente voltada para avaliar a situação de rigidez do militar no momento de sua incorporação à corporação, né? A inspeção de saúde não envolve a avaliação das condições de saúde relacionadas aos riscos do ambiente de trabalho. A inspeção de saúde visa promover a melhoria da qualidade de vida do militar, considerando os riscos no ambiente de trabalho e as doenças laborais. A inspeção de saúde pode ser solicitada apenas a militares que estão em processo de remoção ou mudança de posto, tá ok? Vamos lá, aqui para o nosso gabarito da 64. 64 é o seguinte, o gabarito dela ficou como letra D, tá? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Letra D, é isso mesmo. Letra D, o gabarito dela. E ali não está escrita aposentadoria na A, na B. Não ocorre apenas na incorporação, né, exclusivamente, né? Na C, relacionados ao ambiente de trabalho, conforme as condições de trabalho. Deixa eu ver o que está falando. Isso não envolve, né? Envolve sim. A D é o nosso gabarito e a E pode ser solicitada a qualquer momento, tá? Não apenas a militares que estão em processo de remoção desse posto, independente das circunstâncias. Beleza? Vamos lá. Mais algumas aqui para nós poder encerrar nossa aula. 65. Tenente João, teste, grandão textão aqui. Vamos lá. Considerando as opções das promoções, foi observada. Olha só o textão que ele está trazendo para falar sobre promoção. Considerando as opções de promoções, foi observada uma possível promoção por merecimento, promoção por merecimento, cumprir os requisitos legais, considerando seu comprometimento com o posto atual e as comissões exercidas ao longo da carreira. De acordo com o artigo 85, qual dos seguintes critérios de promoção foi utilizado na história de João? Opa, então a gente tem que ver a história. Tem que ver a história. Ó, teve serviço de João se candidatou para promoção pela antiguidade, tá? Considerando a sua experiência e por mérito e por papel nos resgates e treinamentos. Ele não teve nenhuma ação extremamente excepcional que destacasse por bravura, como as ações de risco extrema no cumprimento de dever. No entanto, ele sabia que seu trabalho diário refletia as qualidades de um merecimento. Porém, quando alguém é promovido por escolha, há um procedimento diferente no caso dos postos mais altos. Considerando as opções de promoção, foi observada uma possível promoção por merecimento, que cumpria os requisitos legais, considerando seu comprometimento com o posto atual e as comissões. Aí quer saber, né, qual é a promoção que ele está pleiteando aqui na questão 65, não tem muita novidade para nós, letra A, tá? As promoções aqui são merecimento, atividade, bravura, né? E pós-mortem. Lembre de não confundir uma coisa que eu estou trazendo para os meus alunos, que eles não. Agora eu quero, na verdade, eu quero perguntar para vocês. A promoção por ressarcimento de preterição, bota no chat aqui só C ou E. A promoção por merecimento de ressarcimento de preterição é um critério de promoção? Bota aí para mim, por favor. Já vou falar essas informações, Onei. Mais alguém quer dizer se ressarcimento de preterição é um critério de promoção? Tá, vamos lá. Temos aí algumas respostas. É o seguinte,
Você que escreveu ali, que é letra certa não, letra C, você quando ingressar na Polícia Militar Tocantins, eu tenho certeza que vocês que estão aqui se dedicando, estudando aqui, quarta-feira, 10 horas da manhã, porque realmente estão focados e querem passar, né? Se você recebe essa benção, já bota depois aí amém nesse nosso chat, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você ingressar na instituição, você vai ingressar para ser promovido por merecimento, por antiguidade, por bravura e, Deus o livre, né, por pós-morte. Mas você não vai ingressar na promoção, na instituição, para ser promovido por ressarcimento e pretensão, porque o ressarcimento e pretensão vai ser para reparar um dano, reparar algo que a instituição fez de errado, ok? Então, assim, você não ingressa para ser promovido por ressarcimento e pretensão. Então, ressarcimento e pretensão não é um critério de promoção. Anota isso, porque pode cair na sua prova, porque a banca pode trazer. De acordo com o artigo 85, vamos lá até botar aqui. Artigo 85. As promoções são efetuadas por antiguidade, merecimento, por escolha, né, do chefe do coronel, e pós-mortem, tempo de contribuição, tal. Em casos extraordinários, ele já vai trazer no parágrafo primeiro, certo? No parágrafo primeiro. Então, não é um dos critérios previstos ali no artigo 85. Então, gente, anota isso, porque isso é importante para vocês, tá? Isso é importante para vocês. Vamos lá. Fazer mais uma aqui, ver se a gente chega na 70. Ainda vai ter mais 30 ali, mas aí a gente deixa para uma outra oportunidade. De acordo com o artigo 93 e 94, o que deve ser observado para a prorrogação das licenças? Tá? Então, ele quer saber o que aconteceu com elas ali, prazo da licença. Ele quer saber se vai ser, o que deve ser observado. O pedido deve ser feito dentro do prazo estabelecido antes do término do último mês da licença. Tá? Então, a gente vai ter que ver a história, não tem jeito não. Capitão Carlos estava em sua licença maternidade em um momento muito aguardado. Ela se dedicou intensamente à sua carreira e sempre cumpriu os seus deveres com afinco. Mas agora estava feliz por ter a oportunidade de cuidar de sua filha recém-nascida. Quando o último mês de sua licença estava se aproximando, Carla sentiu que poderia usar mais algum tempo para se organizar antes de retornar ao trabalho. Dessa forma, ela fez uma solicitação para prorrogar a sua licença, utilizando o que estava disposto no artigo 93, onde ela poderia ampliar o período de licença maternidade por mais 60 dias. Ela estava ciente que seria necessário pedir a prorrogação antes de terminar o último mês da licença para que o mérito administrativo fosse avaliado e o requerimento aprovado. Em outro caso, a tenente Amanda havia adotado uma criança com menos de 1 ano. Estava ansiosa com a possibilidade de uma prorrogação da licença adoção, que permitia mais 45 dias de afastamento, conforme o artigo 94. Tanto ela quanto o Carlos estavam cientes que, durante esse período, nenhuma das atividades remuneradas seria permitida e que seus filhos não poderiam ser mantidos em creche. De acordo com 93 e 94, o que deve ser observado para a prorrogação das licenças? Deve ser feito dentro do prazo estabelecido antes do término do último mês da licença. Será que é essa? A prorrogação não pode exceder 30 dias, independente do tipo de licença. Aqui a gente já viu que tem as licenças aqui que tem as opções. Então, aqui já matou a gente. Durante o período da prorrogação, o militar pode exercer atividade remunerada. A criança pode ser mantida em creche durante a prorrogação. O prazo é fixado por 3 meses para as 2 licenças. Você está percebendo que na própria pergunta, tá? Na própria pergunta, a gente já tem a resposta. Né? Na própria pergunta, a gente já tem aí a resposta. Tá? Então, aqui, gabarito dela. Deixa eu ver o que ele botou aqui. Eu botei aqui. Onde é que está isso aqui? Que questão é essa? 66. Questão 66. Gabarito dela é letra A. Tá? Gabarito dela é letra A. Sem novidades para essa questão aqui. Tá? E as outras têm falha ali com relação aos cuidados das crianças. Uma coisa é importante pensar, que às vezes você está muito fissurado na legislação e você também sabe, né? Poxa, eu sou constitucionalista, eu sei que não pode diferenciar a adoção, o período da adoção com o período da licença maternidade, não existe diferença, tal. Então, na hora da que a gente precisa chegar na legislação, é literalidade, tá ok? Não queira interpretar aí a luz da Constituição, porque você vai passar trabalho. Embora a nossa... porque o STF já decidiu, inclusive, sobre isso aí, sobre essa equiparação entre mães adotantes e mães gestantes. Então, você precisa não tentar trazer aí a luz da Constituição, a luz dos entendimentos doutrinários jurisprudenciais, tá? Aí, aqui, eu preciso só
Eu preciso só trazer um ponto importante aqui. Seguinte, durante o período da prorrogação, não pode exercer atividade remunerada, tá ok? Então, qualquer afastamento que você tiver, qualquer afastamento, não somente licença maternidade, você não pode exercer atividades laborais, tá ok? Então, que você receba remuneração. Por exemplo, se eu tivesse hoje afastado, né, da Polícia Militar, o psicológico, ou se eu tivesse machucado o meu dedo, que isso não permite que eu trabalhe, dedo aqui, por exemplo, a falange do indicador, eu estaria com restrição, não poderia estar trabalhando. Mas se eu tivesse afastado, eu não poderia estar, mesmo que o dedo seja só um dedo, se eu não estivesse trabalhando, se eu estivesse afastado, eu não poderia estar praticando nenhuma atividade laboral, tá ok? Que eu receba remuneração. Poderia estar fazendo isso aqui, né? Porque está disponível aqui para vocês. Mas a regra é que você não possa exercer nenhum tipo de atividade remunerada durante o período de afastamento de saúde. Vamos lá. Com base no artigo 96. Então, ele quer textão aqui, bonitão. Textão bonito aqui para a gente poder ler. E a gente quer com base no artigo 96 da lei. A licença para tratamento de saúde ou de familiar pode ser concedida sem a necessidade de inspeção, caso o militar comprove problema de saúde. Então, lembrando que afastamento de saúde, você precisa sempre fazer a inspeção de saúde, tá? O serviço de saúde da corporação pode alterar o período de licença anterior, com efeitos retroativos, desde que analise a documentação ou o paciente. O militar não precisa se apresentar ao serviço ao término da licença se o seu estado de saúde for grave. A prorrogação de licença pode ser solicitada sem a necessidade de uma nova inspeção médica. A licença para tratamento de saúde não será homologada mesmo que o militar apresente toda a documentação exigida. Olha só. Letra B. Vamos lá. Pode ser concedida sem a necessidade de inspeção? Não. Tá? Não. Isso aí eu já vou responder a A e a C ao mesmo tempo. Em todas as circunstâncias você precisa afastar. Às vezes, teve um amigo meu que teve a esposa que fez a cirurgia toda, né? Que não é licença maternidade, mas ela fez cirurgia, né? Abdominoplastia, fez um monte de cirurgia, ela não conseguia nem se mexer. E ele pegou licença para tratar de pessoa da família. Ele precisou botar ela no carro daquele jeito, chegar na junta médica e lá falar para o médico: olha, é o seguinte, a minha esposa está aqui, ela não consegue sair do carro. O médico foi lá, analisou a esposa dele e homologou o atestado dele. Na verdade, ele tinha pegado 30 dias para cuidar dela, o médico homologou só 20. Então, aí já responde também ali outra, aqui, comprove, período de licença. Aqui a B, já responde a B também, né? Que a B é o nosso gabarito. Então, ele pode ali modular ali o tempo de efetivo afastamento. Então, precisa ficar atento nesse tipo de questão. Vamos lá. Fechou? Com base no artigo 106, essa alternativa correta. Estamos só indo para a resposta, porque você percebe que a banca bota isso aqui para confundir a sua cabeça. Se precisar, você lê, mas a regra é que você consiga pegar só no que ela quer. O uso do uniforme distintivo que possam ser confundidos com os adotados pela corporação é permitido em qualquer tipo de organização. O dirigente de sociedade empresária não pode ser responsabilizado por infrações relacionadas ao uso de uniformes ou equipamentos semelhantes aos militares. É permitido o uso de equipamentos distintivos similares aos utilizados pela corporação, se houver autorização prévia da corporação. O presidente ou dirigente de qualquer organização civil pode ser responsabilizado por usar uniforme distintivo similar à corporação. Apenas organizações sem fim lucrativo são proibidas de utilizar o uniforme da corporação. Vamos aqui na 68, gabarito da 68, letra. Vamos ver aqui. Então, 69, 68, 68, 68, 68, 68, 68. Acho que é isso aqui mesmo. 68, 69. Gabarito da 68. O que vocês colocaram aqui? Eita, tá. D, C. Vamos lá ler o disposto no artigo, para a gente tirar a tema. Artigo 106, parágrafo único. São responsáveis pela infração o presidente, diretor ou chefe de qualquer organização civil que use uniforme distintivo que possa ser confundidos com os da corporação. Letra D. Ok? Letra D. Que ele diz que ele não pode. O uso que possa ser confundidos é permitido, também não é. Apenas as organizações, não. Então, letra D é o gabarito, ok? Então, é permitido esses usos de equipamentos, não existe, tá? Não existe essa previsão de utilização dos equipamentos da polícia, que se pareçam, né, com a polícia. O policial já possui tempo de serviço necessário e decide que está na hora de pedir para ser transferido para a reserva remunerada.
Ele questiona seu superior sobre o processo e possibilidade para formalizar essa decisão. Com base no 121, a transferência de carro para reserva pode ser feita apenas a pedido do militar, apenas ex officio, ou seja, por iniciativa da corporação, pode ser feita tanto a pedido quanto ex officio. Transferência para reserva é feita somente após a solicitação de um familiar do militar. Transferência pode ser feita apenas se ele for declarado incapaz. Então, ele está no tempo de serviço necessário, ele está na hora de pedir para ir embora. Então, a partir do momento que ele atinge o tempo de efetivo serviço, ele pode solicitar, ele exige a transferência para reserva remunerada ex officio, que o Estado manda que não tem mais o que fazer, não tem mais espaço para ele, ele ficou tempo demais ali no último posto, por exemplo, né? Ele ficou 6 anos ali como coronel, é ex officio, transferência para remunerar, a gente chama de compulsória, né? Expulsória. E aí, a pedido que ele chegou a atingir um tempo, ele pode solicitar ali a sua reserva remunerada e ir para casa, ok? Então, vamos lá. Última questão aqui para a gente finalizar. Camila é aluna do curso da corporação e está se preparando para tornar policial militar. Ela gostaria de saber como sua jornada de trabalho será organizada quando estiver matriculada no curso. De acordo com o 149, a regulação para a jornada de trabalho do aluno no curso de corporação. A jornada será regulamentada pela lei federal. Os alunos podem ser convocados a qualquer momento para desempenhar funções normais da corporação. A jornada de trabalho é regulada pela unidade que o aluno está vinculado. O aluno tem uma carga horária fixa que não pode ser alterada. Deve ser decidida pelo comandante geral, tá? Aí vocês já estão dizendo aí para mim, letra C, né? Então, aqui, gabarito letra C, artigo 149, parágrafo 3º, a jornada de trabalho do aluno matriculado em curso da corporação é regulada pela unidade que se vincula, ok? Então, aqui, a gente chegou, né? Resolvemos aí 20 questões, a ideia era fazer só 10, eu consegui, fiz até mais aqui para vocês. Então, aqui, gostei demais dessa nossa aula aqui, gostei demais. Para mim foi extremamente prazeroso estar aqui com vocês aqui, tá? Então, a ideia realmente era trazer esse conteúdo. Quem quiser, né? Quem quiser adquirir o material aí com desconto pela aula de hoje, eu vou abrir esse cupom aqui para vocês, ó. Tá? Esse cupom aqui vocês vão ter 40% de desconto, aí vai sair por menos de R$18 aí, vocês adquirindo essas 100 questões e também a aula, né? O vídeo dessas 100 questões que vocês têm aqui agora, ok? Então, assim, é uma oportunidade que vocês têm aí de resolver questões aí nessa reta final, é importantíssimo para vocês, beleza? Então, assim, para quem estava assistindo aqui gravado, a partir desse momento a aula está encerrada, tá? E para quem está aqui conosco ainda,